Fala, nação, beleza? Vamos falar agora uma coisa séria. Eu tô trazendo aqui essa polêmica de mais uma nota oficial vergonhosa do Palmeiras, fazendo aí falsas equivalências, falando sobre a Bate-Abel, falando sobre o Flamengo, falando sobre o erro contra o Remo, que foi erro sim contra o Palmeiras. Eu não, em nenhum momento eu vou falar aqui que o erro não aconteceu, porém foi um erro de interpretação. E o Palmeiras está tentando pintar como se fosse um erro crasso e ainda fazer uma falsa equivalência do lance do Ramon Abate-Abel contra o São Paulo em 2025. Após o empate com o Remo, não sei se você está sabendo, o Palmeiras ele fez uma nota oficial bem pesada contra a CBF, né, dizendo que teve um erro crasso, que o árbitro errou, que o árbitro foi uma vergonha, que não pode fazer uma coisa dessas. Mas enfim, teve tudo isso essa semana. E aí hoje a gente vai analisar os fatos, né? A regra da FIFA e por que essa comparação do lance com o Ramon Abate-Abel, do pênalti não dado para o São Paulo, que estava ganhando de 2-0 do Palmeiras. Enfim, mas aí a gente vai analisar tudo isso agora. O ponto central é o gol do Bruno Fux, né? Foi anulado aos 50 minutos do segundo tempo, ou seja, o Palmeiras ele ainda teve 11 minutos de acréscimo, além dos 90, para fazer mais um gol no Remo e não conseguiu. Né? A bola ela bate no braço do Flaco Lopes e desvia, sobra para o Bruno Fux e aí ele faz o gol. E o Palmeiras, né, disse que a CBF admitiu o erro numa reunião com 12 clubes, não sei nem que reunião foi essa, mas a lógica deles, né, do Palmeiras, é que o toque foi acidental e quem fez o gol foi o Fux, e não o Flaco, e pela regra, isso deveria valer o gol, e de fato eu concordo com isso. O gol deveria sim valer, porque na minha interpretação, o lance que gerou a assistência de mão do Flaco Lopes foi sem querer. Só que tem um detalhe, que a nota oficial do Palmeiras não enfatiza, né? Que é a interpretação do árbitro. Porque esse lance é sim um lance de interpretação. Ele não é um lance verossímil, né? Eu acho que é essa palavra, de que aconteceu isso, então tem que dar o gol e acabou-se. Não tem isso. Se o juiz entender que o braço do jogador não estava em posição natural, vira falta de ataque, né, galera? Então, assim, porque será um toque de mão deliberado, ou seja, um toque de mão proposital para ajeitar a bola. E isso não pode, de acordo com a própria regra que o diretor de futebol do Palmeiras leu depois na coletiva. Se você olhar nessa nota oficial que eu vou colocar aqui agora para vocês lerem, essa parte é a parte que mais me irrita. Na nota, o Palmeiras vai defender o Ramon Abate-Abel. Cara, que fixação é essa que o Palmeiras tem com o Ramon Abate-Abel? Por que o Palmeiras se importa tanto o que aconteceu com o Ramon Abate-Abel? Vocês lembram de algum time, qualquer um, em qualquer lugar, você lembra algum time defender tanto um árbitro quanto o Palmeiras está defendendo o Ramon Abate-Abel? Eu nunca vi. Se você pesquisar aí, provavelmente você vai achar um. Mas de cabeça, tenta lembrar de cabeça algum time que fez isso por algum árbitro. Eu creio que você não vai lembrar de nenhum. O Palmeiras é o primeiro time a fazer isso. E isso é muito estranho, galera. Na nota, né, como vocês podem ver aqui, o Palmeiras está dizendo que o Ramon Abate-Abel, foi punido muito mais severamente pela CBF no passado por pressão de outros clubes. Gente, vamos aos fatos. O erro do Ramon Abate-Abel foi um erro crasso. Foi um erro assim inadmissível ter acontecido. Foi um carrinho dentro da área. O jogador do Palmeiras deu um carrinho no jogador do São Paulo, no qual o jogador do Palmeiras não visou a bola. Em momento nenhum ele ia ter o controle da bola. Então assim, cara, não tem o que discutir, não tem interpretação nesse lance. É um erro crasso. E esse lance do gol contra o Remo, que foi anulado contra o Palmeiras, é um erro de interpretação de braço aberto. Se o braço estava em posição antinatural ou não. Então assim, é uma falsa equivalência que você vê
que é uma vergonha um time grande como o Palmeiras está fazendo isso. Parece que o Palmeiras está tentando usar um erro do passado a favor dele no jogo contra o São Paulo para validar uma reclamação de agora que não tem nada a ver, cara. A questão aqui é o timing, né? O Palmeiras ele tem jogos importantes agora pela frente, né? Contra o Flamengo dia 23. Então assim, isso está me cheirando muito mal. Essa reclamação excessiva do Palmeiras contra a arbitragem está me cheirando muito mal. Porque você não viu o Palmeiras fazer essas críticas pesadas à CBF quando ganhou em 2023. Eles até falaram assim, tem um sistema contra o Palmeiras que quer fazer que o Palmeiras não ganhe 2 seguidas. Mas a gente viu que não teve sistema nenhum. Foi só o Palmeiras voltar à liderança que aí a narrativa do sistema acabou. Não tinha mais. O Flamengo, principalmente, mas outros clubes também precisam estar ligados nessa narrativa do Palmeiras. Porque quando a narrativa de que o sistema é contra o Palmeiras começar a colar, a pressão nos árbitros vai aumentar muito. E o seu time que joga o Campeonato Brasileiro, pode ser prejudicado mais ainda do que foi ano passado. O Palmeiras ele teve 15 pontos favorecidos com erros de arbitragem, com pênaltis mandrakes, com faltas inexistentes, com lances que, olha, se eu for falar aqui vai dar 20 minutos de vídeo, se eu for falar todos os lances a favor do Palmeiras. Ano passado que o Flamengo foi campeão. E o Palmeiras mesmo assim reclama de que ano passado ele não foi favorecido, ele foi prejudicado. E isso é um absurdo. Né? No fim das contas, né, a regra 12 da FIFA é clara sobre o toque de mão. Mas a soberania do árbitro em decidir se o braço está em posição natural ou não é o que manda no jogo, é o que manda no futebol. O Palmeiras ele tem sim o direito de reclamar do lance, porque na minha opinião o lance foi mal anulado sim. Mas misturar caso diferente que não tem nada a ver, né? Tira a força do argumento, tira a força, inclusive tira a força da seriedade que a Sociedade Esportiva Palmeiras deveria ter. Mas e você, galera? Você acha que o gol deveria ter sido validado? Você acha que o VAR agiu certo? Né? A nota oficial do Palmeiras, você acha que ela está sendo justa ou é só choro? Comenta aqui embaixo, por favor. Comenta aqui, deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos como esse, opinativos, aqui no canal do Jampa. Um abraço e até o próximo vídeo.